Bem-vindos, investidores e investidoras interessados em Melius, uma empresa que negocia na nossa bolsa sob o ticker CASH3. A gente vai fazer a análise fundamentalista da empresa. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Vitor e eu ensino as pessoas como investir com mais segurança e rentabilidade, principalmente nos mercados de renda variável, ou seja, ações, que é o que a gente vai ver hoje, né? Analisar a Melius, é uma ação da empresa Melius, CASH3 é o ticker, né? E também fundos imobiliários compõem a renda variável, beleza? Hoje, como eu falei, o foco é em ações. A gente vai fazer a análise fundamentalista da empresa, vamos falar um pouco sobre valuation de empresas de crescimento, né? Empresas de tecnologia, como é denominada a CASH3, apesar de eu não concordar muito com essa denominação. Vamos ver o que ela faz, tá? E no final eu vou falar também sobre os indicadores fundamentalistas da empresa e explicar algumas coisas dentro deles, né? Principalmente nesse caso da Melius, que é uma empresa muito nova. Vou explicar como os indicadores fundamentalistas ficam diferentes do normal e como interpretar eles, beleza? Então, sem mais delongas, eu preparei uma apresentação aqui para esse vídeo, então vamos direto para essa apresentação. Beleza, então para variar um pouco aqui na primeira tela, quem me acompanha sabe que eu de costume trago os pagamentos de dividendos das empresas, mas eu decidi variar um pouco porque a Melius é uma empresa de crescimento, né, classificada como de tecnologia, e ela não paga muitos dividendos. Na verdade, ela não paga nada de dividendos, ela reinveste tudo no próprio negócio. Então essa apresentação eu fiz um pouco mais com base no RI da empresa, né, na parte de relações com investidores, na parte de central de resultados. E essa apresentação então vai ser um pouco diferente da que vocês que me acompanham há mais tempo estão acostumados, beleza? Na primeira tela eu trouxe o ano de criação da empresa. A empresa é bem nova, tá? Foi criada em 2011, fez seu IPO em 2020. Para quem não sabe, IPO vem do inglês Initial Public Offer, que é a abertura de capital na bolsa, né? A empresa abriu capital na bolsa, começou a ser negociada apenas em 2020 e é uma empresa que trabalha com, né, cupom de desconto, cashback, conta digital e cartão de crédito. Pode dizer o quanto quiser para mim que isso é uma empresa de tecnologia, mas, no meu ponto de vista, isso não caracteriza nada uma empresa como sendo de tecnologia, beleza? Diferentemente de uma empresa como Facebook, como Google, isso sim é tecnologia, isso sim merece um bônus de valuation, tá? Porém, existem muitas empresas que não são classificadas como de tecnologia e fazem a mesma coisa que a Melius faz, tá bom? Então, sob esse aspecto, eu discordo que a Melius seja uma potência tecnológica, como muita gente que é torcedora da empresa aí acaba tentando vender essa ideia, né? Cuidado, cuidado. Tecnologia é tecnologia, não é porque uma empresa se autodenomina de tecnologia ou porque ela gosta de mostrar certos indicadores dentro dos resultados dela que ela deve ser classificada como de tecnologia. Tudo vai depender do quê? Do produto, do serviço que ela oferece. Se o produto ou serviço é tecnológico, principalmente, aí sim a empresa é de tecnologia. Como eu falei, para mim, tecnologia é Google, é Netflix, é Amazon, né? Por mais do que Magazine Luiza, pelo menos, a Amazon tem setores dentro dela de tecnologia, o Prime Video, por exemplo. Mas enfim, Microsoft, Facebook, entre tantas outras aí, isso sim é tecnologia. Melius, para mim, não é. Tá? Essa imagem aqui ficou com uma com uma visualização meio de má qualidade, né? Pelo menos na minha tela tá aparecendo. Espero que para vocês esteja melhor. Mas, como eu estava falando, empresas de tecnologia, empresas de fake tecnologia, né? Que eu gosto de chamar, e também classificadas como de crescimento, como era o caso da Melius, acabaram apanhando demais nesses últimos tempos, porque a inflação está subindo muito e também as taxas de juros, tá? As taxas de juros estão subindo, lógico, para tentar conter a inflação. O Brasil já está chegando no topo aí do ciclo, pelo menos é o que se fala, né? A projeção que se tem hoje é que a taxa de juros vai chegar em 13, alguma coisa, enquanto nos Estados Unidos ainda está no começo do aumento das taxas de juros e lá, né, tem muita incerteza ainda rondando sobre isso. Tem gente que fala que vai até 3,5, eu acredito que vai até mais do que 3,5, tem gente que fala que vai até 5,5,
tá? E, inclusive, dependendo de como for o aumento das taxas de juros, de como a inflação continuar lá fora, o Brasil também pode ter que aumentar mais as taxas de juros. O mercado é fluido, ele sempre vai se adaptando aos novos cenários que vão aparecendo. E o cenário atual, né, hoje, de quando eu estou gravando esse vídeo, é inflação alta, subindo e sendo mais persistente do que muita gente achava, inclusive do que os bancos centrais achavam ao redor do mundo. Guerra na Ucrânia, que está demorando para se estabilizar, para acabar, né, digamos assim. Na verdade, está só crescendo cada vez mais, o que também preocupa o mundo. E lockdown na China, de novo. Pô, estamos em 2022, já faz mais de 2 anos que o Covid veio. E estamos passando por mais um lockdown que está afetando bastante a atividade. Estão revendo as projeções de PIB da China. Tudo isso faz com que empresas de crescimento sofram muito na bolsa. Por quê? Porque em cenários de incertezas, em cenários turbulentos, as empresas de crescimento elas vão ter mais dificuldades, tanto para conseguir crédito, como elas não geram lucro ainda e não podem se autossustentar, elas vão enfrentar mais dificuldade e também vão ter mais dificuldade para crescer também, lógico, né? Porque não são empresas que geram caixa. Então o mercado acaba, dentro do mercado acionário, as empresas que sofrem menos durante esses períodos turbulentos são as empresas de valor, são as empresas que já geram caixa. Isso porque, em cenários inflacionários também, né, isso ajuda, o dinheiro vale mais hoje, né? A inflação é o que? É a perda da força do dinheiro ao longo do tempo. Então as empresas que já geram caixa hoje acabam sofrendo menos, caindo menos. Tá? No caso da Melius aqui, a queda foi bem grande, né? De 12 para 2. Então, se tu for comparar com outras empresas clássicas, mais conservadoras aí da nossa bolsa, né? Bota Petro, Vale, os grandes bancos, ou mesmo outras empresas menores, elétricas, de saneamento, elas sofreram muito menos, tá? Caíram bem menos na cota e também tem um outro lado positivo, que elas pagaram dividendos, né? Pagam bastante dividendos aí nos últimos 12 meses. Eu botei aqui embaixo, nos últimos 10 meses aí, ela cai 85% das máximas, uma queda bem forte. Inclusive eu conheço bastante gente que perdeu dinheiro porque acreditou na narrativa de tech da Melius, não que ela não possa se concretizar, tá? Tudo são probabilidades. Eu acredito que a Melius tem pouca probabilidade de ser uma potência tecnológica, como se planta essa ideia na cabeça de quem investe aí, beleza? No próximo slide eu trago a evolução do GMV e das receitas, tá? O GMV é uma sigla em inglês que fala da quantidade de negócios, de receitas, digamos assim, que giram dentro da plataforma, no caso da Melius, tá? Tem outras empresas também que falam de GMV, normalmente empresas que têm plataformas de negociação, Magazine Luiza, por exemplo, tá? E esse indicador, para mim, ele é muito fraco porque não importa que alguém negocie dentro da tua plataforma, não importa se ele vendeu algo de R$1.000 ou de 10 ou de R$1 milhão, a receita não é tua. A tua parte é só uma taxa muito pequena daquele negócio que foi ali, que foi negociado ali dentro, tá? A receita já nos mostra o quanto a empresa ganha ou não. O GMV, no meu ponto de vista, respeito quem tem pontos de vista diferente, tá? Eu prezo muito pela segurança na hora de fazer análise fundamentalista, mas no meu ponto de vista, o GMV mais atrapalha do que ajuda na hora de fazer uma análise bem feita, tá? É muito mais importante olhar para receita, despesa, lucro operacional, resultado financeiro e lucro líquido, tá bom? O GMV mostra, beleza, a Magazine Luiza negociou 1 trilhão lá dentro da plataforma dela. Grandes coisas, não importa. O que importa no final de tudo é o lucro, tá? Mas antes do lucro ainda importa bastante sim a receita. A gente ainda pode dar um bom valor para ela. Agora, GMV, que nem é receita da empresa, eu não concordo com isso, tá bom? Mas, de qualquer forma, teve um aumento consolidado no GMV de 66% na comparação anual e na receita de 74%. Mas olhem a diferença aqui, o GMV no trimestre foi de 1,6 bi. Isso foi o quanto de dinheiro girou dentro do aplicativo, né, dentro da plataforma da Melius. Mas a receita foi apenas 90 milhões. Tá? Então, olha a diferença do GMV para a receita. A pessoa às vezes olha o GMV, começa a fazer comparação de GMV com valor de mercado
e esquece que do GMV para a receita tem uma queda absurda. Tá? No caso aqui, a receita é menos de 10, bem menos de 10% aqui do GMV. Como eu falei, no meu ponto de vista, analisar o GMV atrapalha mais do que ajuda. Como eu estava falando de GMV, nada mais justo do que eu trazer para vocês aqui um resumo do que é esse indicador para vocês entenderem melhor também. Tá? O GMV é uma métrica de valuation mais moderna, do setor de e-commerce principalmente. Ele mede o total de transações que ocorreu em um determinado período dentro das plataformas daquela empresa, no caso aqui da Melius, né? Botei aqui embaixo, cuidado, já expliquei, GMV não é receita, tá? E embaixo o lema aqui do canal, que receita é vaidade, lucro é realidade e caixa é rei, tá? O lucro é o que sobra para nós acionistas, por isso que ele é a realidade. E o caixa é o rei, porque, como eu prezo muito pela segurança e pelos dividendos aqui no canal, em fazer a bola de neve crescer cada vez mais rápido, e os dividendos derivam do fluxo de caixa, eu botei que o caixa é rei aqui também, porque a gente também gosta de dividendos. No próximo slide, então, parando de falar de GMV e trazendo de volta a análise para a receita, essa sim é importante, a gente pode ver aqui que na comparação trimestral, a empresa cresceu 74%, a sua receita líquida, um bom indicador de crescimento de receitas, porém, resta sempre aquela pergunta, né? Até quando, né, ela vai conseguir manter essa taxa de crescimento? E mesmo que mantenha, teria que ser por muito tempo para justificar o preço da empresa. Chegou até aqui, se já aprendeu alguma coisa, eu sempre peço gentilmente que deixe o like no vídeo, caso se identifique com a filosofia aqui do canal, com a minha filosofia, que é investir com base em valor, comprar boas empresas por bons preços, foco no longo prazo, visão de sócio, segurança na bolsa. Aproveite e se inscreve no canal também, continua acompanhando, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito junto. Vamos trilhar essa jornada aí rumo à liberdade financeira juntos, beleza? Continuando então, agora falando de lucro, que é a realidade da empresa, lucro operacional e lucro líquido. A gente pode ver que a empresa tem muita despesa ainda de cashback marketing aqui, com o pessoal também, e que na prática a empresa dá um resultado operacional negativo, tá? 17 milhões negativo, e um resultado líquido que foi beneficiado pelo resultado financeiro, né? A empresa tem muito dinheiro em caixa, de certo esse dinheiro está tudo lá no CDI, isso acabou dando um resultado financeiro positivo para a empresa, mas mesmo assim o lucro líquido da empresa foi negativo, né? Então foi um prejuízo de 6,5 milhões no primeiro trimestre de 2022. E como de costume, que vocês tanto gostam, eu trago aqui os dados da empresa e embaixo os indicadores fundamentalistas que derivam desses dados, tá? O valor de mercado da Melius hoje é 1,56 bilhões, o patrimônio líquido de 670 milhões, um resultado, né, lucro líquido de 12 meses negativo, portanto um prejuízo de 48,6 milhões e uma receita de 301 milhões, tá, nos últimos 12 meses. Abaixo aqui os indicadores fundamentalistas, primeiro o preço por lucro, que é o valor de mercado dividido pelo lucro líquido. Vocês podem ver que o indicador PL aqui está negativo. Claro, quando um número positivo é dividido por um número negativo, o que acontece é que o resultado fica negativo, beleza? Então prestem atenção, o PL, quanto menor ele é, melhor, desde que ele seja negativo, ele seja positivo, desculpa. Um PL de 5 positivo é muito bom, um PL de menos 1 é muito ruim, tá? Tem que pensar sempre na fórmula, veja o valor de mercado, veja o lucro líquido, tá? É isso que realmente importa. O PL é uma forma resumida de entender o quanto tu estás pagando, né, para ter participação nos lucros da empresa com base no valor de mercado que ela se apresenta naquele momento, tá bom? Embaixo aqui tem o preço por valor patrimonial, o famoso PVP. Ele já estava, ele estava muito alto, né? Ele chegou a bater quase 10 esse indicador aqui na Melius, o que indica normalmente um sobrepreço, um otimismo generalizado em cima de uma empresa, mas a realidade bateu na porta da Melius aqui. Hoje o PVP já está um pouco mais ajustado e esse PVP é o resultado do valor de mercado, preço é sempre valor de mercado, dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, para cada R$1 de patrimônio líquido da empresa, para se tornar sócio, tu precisa investir R$2,34. Para cada R$2,34 que tu investir na Melius,
tu estás comprando proporcionalmente um patrimônio de R$1 no equity da empresa. Beleza? Lembrando que equity é patrimônio líquido em inglês, é como se fosse o sinônimo, tá? Abaixo aqui temos o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, que é negativo também, claro, graças ao lucro líquido ser negativo. O ROI, ele não tem relação com o preço, ele não diz se uma empresa está cara ou se ela está barata. Ele nos diz se a empresa é eficiente na geração de lucros, partindo da base do patrimônio líquido da empresa. Quanto maior é o ROI, melhor, porque significa que mais lucros a empresa consegue gerar sobre o patrimônio que ela tem. No caso, como eu já falei, o ROI dela é negativo porque a empresa não consegue gerar lucros sobre o patrimônio. Ela ainda está em fase de crescimento e, consequentemente, está dando prejuízos, beleza? E, por último, aqui eu trago esse indicador aqui quando eu falo de empresas de crescimento, que é o PSR. Inclusive, esse cara aqui é o precursor do PSR, ó, o Ken Fisher, que é filho do Philip Fisher, que é um outro investidor. Esse, no meu ponto de vista, o pai é melhor que o filho, tá? O pai é mais fundamentalista e o pai foi mais pioneiro também na análise fundamentalista, né? Em uma época que não era tão fácil fazer como hoje, né? Não tinha vídeo de gente explicando quanto que é cada indicador, eles tinham que pegar lá nos relatórios contábeis mesmo. Essa época aí era uma guerra. Mas enfim, o Price to Sales Ratio aqui em 5,19 também não é um PSR muito bom, tá? Não dá para dizer que é um Price to Sales Ratio barato, por mais que a empresa esteja crescendo bastante a receita, ainda não está com esse indicador barato. Por quê? Porque o valor de mercado, apesar da queda de 85%, ele ainda é bem maior, 5,19 vezes maior do que a receita que a empresa gera. Pior ainda é o fato de ela não gerar nem lucro operacional, nem lucro líquido partindo dessa receita. Beleza? E para os fortes que chegam até aqui, fica sempre o convite para participar do meu intensivo de 3 aulas ao vivo sobre investimentos. Ele sempre acontece, né? Às vezes a cada 2 meses, às vezes um pouco mais. É no final da semana Viver Dividendos que eu abro a oportunidade, né? Normalmente só por alguns dias, 3 dias normalmente, para as pessoas entrarem para o método, que é o meu curso, que é a minha mentoria, né? Dependendo de quando tu estiver vendo esse vídeo, ainda vai ter ou não a comunidade comigo, tá bom? Mas é o meu grupo de mentoria que eu abro no final da semana Viver Dividendos, que por si só já é um curso, tá? Que eu poderia facilmente cobrar mais de R$2.000, e eu digo isso com muita convicção, porque eu próprio já fiz mais de 2 cursos que custaram R$2.000 e R$2.500 e não entregavam metade do que eu entrego, nem com a independência que eu entrego, tá? Eu já invisto há 12 anos, tenho a certificação mais difícil do Brasil, que é o CNPI, tenho um livro publicado, né, de análise fundamentalista, trabalhei no mercado 2 anos diretamente em mesa de operações, depois disso 6 anos na Previdência, no serviço público, né? Porque para quem não sabe, eu também sou servidor público, eu sou um investidor normal, né? Eu trabalho e também, lógico, sou professor de investimentos, né? Mas eu tenho meu trabalho, eu aporto todo mês nas melhores empresas e fundos imobiliários, e é isso que eu ensino na Semana Viver Dividendos e também no método, que é o meu grupo de mentoria. Caso tenha interesse, o link está na descrição, tá bom? Não perde essa oportunidade, se compromete consigo mesmo, eu tenho certeza que vai valer a pena. Depois tu me fala, beleza? Esse foi mais um vídeo aqui no canal, espero que tenham gostado. Caso ainda não tenha deixado o like, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!